No sertão de Alagoas tem gente que ainda cura a dor com a casca de angico. O angico, que é uma planta da caatinga, que tem propriedades anti-inflamatórias, mas existe um ponto muito importante que precisa ser frisado quando você for utilizar o chá do angico, é que mulheres gestantes não podem fazer o consumo do chá de angico, porque pode comprometer aí a sua gravidez. A gripe é tratada com velame branco e as feridas com peão bravo. Essa planta ela tem propriedades cicatrizantes, ou seja, se você levar um corte, se o corte for de pequena proporção e não tiver com grandes hemorragias, você pode estar sim utilizando a seiva do peão bravo. E também acalma o coração com chá de mulungu. Se você tiver um pouco nervoso, pode sim fazer o uso aí com moderação do chá do mulungu para você ter aí um dia mais tranquilo. Esses são saberes antigos das plantas medicinais passados de gerações em gerações. A caatinga possui mais de 1000 espécies. O Ricardo, sertanejo alagoano de Santana do Ipanema, aprendeu tudo com os pais dele. Na infância, os remédios vinham da própria terra. Outra planta muito importante é a quixabeira, né? Que tem propriedades anticoagulantes, ou seja, se você tiver, como a gente do sertão chama, né? Se você tiver com aquele sangue pisado de alguma pancada, o vaqueiro que está ali no meio do mato, correndo o boi, ele toma aí o chá da quixabeira e ele é excelente para o desmanche desses coágulos sanguíneos. Por mais que a indústria farmacêutica tenha se desenvolvido, ainda é muito comum a procura por plantas medicinais, hoje em dia vendidas em feiras nas cidades. Segundo o Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 80% das comunidades rurais da Caatinga as utilizam como a principal forma de cuidado com a saúde. Mas a exploração do bioma coloca em risco a continuidade desta tradição. A Caatinga ocupa 10% do território nacional e é o único bioma exclusivamente brasileiro. Só que menos de 2% dele é protegido por unidades de conservação. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Sociais, a Caatinga já perdeu mais de 8 milhões de hectares de vegetação, uma ameaça às plantas medicinais. Então, se a gente, de repente, não faz a extração de maneira sustentável, e se a gente não fizer trabalhos, né, de educação ambiental para que as pessoas aprendam primeiramente a conhecer e a respeitar o ambiente. Então, se há uma retirada muito excessiva, pode sim gerar um risco de escassez e até mesmo de extinção dessas plantas em um futuro, sim. Esta é a Juliana, consultora do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Ela trabalha no herbário que faz o catálogo da flora e os registros servem como base para o estudo de cada bioma. É uma rede de dados que ajuda a documentar a biodiversidade. Atualmente, as plantas medicinais estão fora do risco de extinção, mas o crescente desmatamento aumenta o alerta. De acordo com o relatório anual de desmatamento publicado em 2024, a Caatinga foi o terceiro bioma mais desmatado do país em 2023. Então, o herbário ele colabora assim, com essa percepção ambiental e favorece estratégias de conservação, porque aí a gente pode a gente pode orientar o pessoal da educação ambiental, pode orientar o pessoal que faz das universidades, por exemplo, a UFAL, ela faz alguns trabalhos, né, de conservação nessas áreas, com esse conhecimento tradicional, que a gente chama de etnobotânica, que aí utiliza o conhecimento tradicional das pessoas com o conhecimento científico. Para quê? Para que a gente possa conservar melhor essas plantas, né, na natureza, no ambiente natural delas. E aí, com esse trabalho do herbário, a gente pode sugerir as práticas de manejo sustentável também para esses ambientes. Para Juliana, o caminho para a preservação da Caatinga e das plantas medicinais
também passa pela mudança de estigma que foi criado em relação ao bioma. Algumas pessoas, quando olham para a Caatinga naquele período de secas, de estiagem, acham que a Caatinga é uma região morta. E não é. Na verdade, essas plantas se adaptaram àquelas condições ambientais, mas depois, com o período das chuvas, elas se mudam totalmente diferente. Então, aquele ambiente que era cinza, ele se torna verde, começam a surgir novas flores. Então, é importante a gente mudar também essa percepção das pessoas em relação à Caatinga. Porque ter essa visão mais ampla, né, sobre a Caatinga, sobre o valor da Caatinga, a gente também vai conseguir manter, né, esse ambiente e sugerir políticas públicas para a conservação desse ambiente e assim fazer com que as comunidades tradicionais também, esse conhecimento tradicional, ele não se perca, né, ele seja perpetuado ao longo das gerações. Na Caatinga, o mesmo sol que castiga é o que faz nascer a vida. Entre espinhos e flores, os saberes antigos se renovam. Cada folha é remédio, cada raiz é memória. E manter viva essa tradição é também preservar o futuro do bioma mais brasileiro de todos.